pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está inscrita, está recebendo as notificações, mas pode me seguir também pelas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. E quem não está inscrito, clica aí no se inscrever para receber os vídeos, tá bom? Bom, então eu vou voltar a partir desta semana a fazer a avaliação do céu, né, da semana com os trânsitos dos planetas ao longo dos 7 dias. E então eu escolhi aqui um formato para a gente trabalhar, que não é o habitual, comigo aparecendo no vídeo, mas eu vou fazer dessa maneira porque vocês me pediram já há algum tempo atrás para colocar no mapa e acompanhar como os trânsitos se desenrolam, tá bom? Bom, então eu escolhi uma maneira para ficar visualmente bom para vocês, né? E então, como a gente vai trabalhar com o mapa, todos os mapas de todos os dias da semana, eles são calculados para 6 horas no horário de Brasília. Então, eu coloquei a cidade como Brasília, como referência, já que a gente abrange a maior parte de quem segue o canal é do Brasil, né? Tem algumas pessoas, alguns seguidores de outros países e tal, mas a maioria está aqui no Brasil. E também, gente, porque assim, quando a gente levanta um mapa, ele vai ter casas, né? Mas só que quando a gente avalia os aspectos do céu, somente trânsitos, as casas não são consideradas, porque para trabalhar em torno das casas, a gente precisa ter uma localidade. Então, como a gente está fazendo uma análise de maneira genérica, né? A gente não considera, eu só estou colocando os mapas aqui para vocês visualmente enxergarem os símbolos dos planetas, os aspectos e tudo mais, tá bom? Um outro fator importante também, pessoal, é a questão da influência que os trânsitos têm ao longo da vida, né? A gente está fazendo uma avaliação de trânsitos genérica e trânsitos são super genéricos, então eu não vou abordar temas profundos porque trânsitos nesse tipo de avaliação, de horóscopo, assim, não afetam a vida individual de maneira profunda. A gente vai falar de coisas de dia a dia, tá bom? Não é eficaz trabalhar com a avaliação de trânsitos genéricos desta forma para vocês lidarem com assuntos importantes da vida de vocês, com escolhas importantes, com momentos, decisões, enfim, com situações que vocês precisam resolver, por exemplo, porque aí é importante olhar o mapa de cada um. Então, eu não vou falar nada de transformação interior, de elevação espiritual, não é nada nesse sentido, tá? A gente vai trabalhar com os trânsitos só considerando assuntos da vida prática cotidiana, tá? E comportamento básico, ok? Então, a gente vai fazer a avaliação para a semana do dia 17 ao dia 23 de junho de 2018 e vamos lá, então. Começamos aqui com o domingo, dia 17 de junho de 2018, colocando o horário de 6 horas da manhã em Brasília. E vamos olhar aqui o mapa, nós estamos no outono, no finalzinho, ainda nessa semana entraremos no inverno, com o Sol posicionado em Gêmeos em 26 graus e 8 minutos de Gêmeos, no dia 17 às 6 horas, tá bom? O Sol se movimenta 1 grau por dia aproximadamente, ok? E a Lua em 15 graus de Leão, 15 graus e 45 minutos de Leão às 6 horas, ela se movimenta bem rápido a Lua, ok? Bom, em termos de aspectos, nós vamos ter já logo cedo uma quadratura da Lua com Júpiter. Esse mapa é das 6 horas da manhã, então o Júpiter está em 14 graus de Escorpião e a Lua em 15. Isso significa que ela passou pouquinho tempo da quadratura exata. Então, como a gente levantou o mapa para 6 horas, essa quadratura exata deve ter acontecido ali em torno das 5 horas da manhã, tá? Ela vai acontecer em torno das 5 horas da manhã. E uma quadratura que envolve signos de modalidade fixa, de modo de ação fixo, né? O Leão e o Escorpião. Então, a gente envolve aqui o astro que rege sentimentos, o humor, necessidades básicas, com o astro que envolve a questão de justiça, questão da indulgência, das crenças e da fé. Ele está bem rígido, né, em Escorpião, com um nível de enraizamento das convicções e das verdades muito profundo, né, e nesse sentido intenso, mas também bastante devocional, né, que é uma característica de elemento água que cai nessa parte, nesse sentimento mais devocional. E a quadratura é um aspecto de desafio, né? Exatamente essa linha aqui é uma quadratura. Então, a gente tem um início de domingo, pelo menos uma boa parte da manhã,
com uma configuração não propriamente resistente, mas ela é muito apaixonada e dentro das próprias convicções. E como a gente está falando de humor, o humor ele fica com um certo nível de empolgação e entusiasmo acentuado, tá? Então é importante ficar atento com as decisões que se toma durante esses momentos aí do início da manhã do domingo e com a maneira como você se posiciona sobre as coisas, porque ela está com muita ênfase e não é uma ênfase sutil, ela é nervosa, tal. Essa configuração ela é potente no nervosismo, ela é agitada, né, quente, porque a gente tem o signo de Leão quente, mas ela é enraizada, profunda também, porque a gente tem o signo de Escorpião como um signo frio e úmido, então tem um envolvimento passional dentro do meio bem profundo, tá? Não é sutil, não é uma quadratura muito leve, não, ela é bem enraizada. Eu vejo como importante ficar atento mesmo a maneira como a gente pronuncia nossos interesses de uma forma geral, eles estão muito enfáticos, né? Depois a gente vai ter no final do dia a Lua formando um sextil com o Sol, vai acontecer em torno das 23 horas do domingo, né? Então a Lua começa aqui às 6 horas em 15 graus de Leão, aí ela vai se movimentando aqui. Quando ela chegar em 26 graus de Leão, ela forma o sextil exato com o Sol em 26 de Gêmeos, né? Porém, assim, é no fim do dia e o sextil não é um aspecto que gera tanta empolgação, ele é um aspecto leve. Mas ainda assim, como a gente está falando de signos quentes, o final do domingo ele tende a ser um pouco mais empolgado, animado, entusiasmado, voltado para fora, para contato com as pessoas, ele é mais dinâmico do que o início. A gente começa o domingo um pouco chato, né, enraizado, um pouco centrado, agitado, intenso mesmo, né? Pode até acontecer no início de domingo algumas situações marcantes, né? E tem que saber lidar, porque ela não parece ser muito suave. Então, algumas verdades que talvez a gente tenha que engolir. Na segunda-feira, no dia 18 de junho, nós estaremos no outono ainda, com o Sol ainda no signo de Gêmeos em 27 graus e 5 minutos às 6 horas. E a Lua já em Virgem, tá? Ela, 6 horas está aqui em 11 minutos do signo de Virgem. É bem diferente da configuração do domingo, porque a Lua virginiana é mais centrada, prática, voltada para assuntos da vida cotidiana, né? E faz até sentido com o dia, né? Porque segunda-feira é dia de trabalhar, então a tendência natural é a gente se voltar para as coisas práticas da vida. Nós temos, então, logo no início, né, no ingresso aqui da Lua no signo de Virgem, ela formando um aspecto harmonioso, que é um trígono, com o Saturno, que está aqui, ó, posicionado no signo de Capricórnio, e no movimento retrógrado, né? Isso vai acontecer às 16 horas, em torno das 16 horas. Mas como a Lua vai se aproximando, vocês veem que já desde as 6 horas já tem aqui o trígono marcado, porque é pelo orbe de aspecto, ela está se aproximando ao aspecto exato. Nesses trânsitos genéricos, eu estou considerando os aspectos só formados exatamente, tá? Não pelo orbe. Porque como eles são genéricos, é o ponto mais forte que a gente vai sentir da influência é quando for exato mesmo. Bom, o trígono da Lua com Saturno é muito bom para lidar com as coisas do dia a dia, para resolver as burocracias, para tirar algumas coisas aí da gaveta e resolver, coisas que estão emperradas, porque a Lua virginiana ela é muito prática, então vocês provavelmente vão encontrar algumas formas de resolver pequenos assuntos cotidianos que não estavam muito fáceis de resolver, né? O movimento retrógrado do Saturno, ele é emperrado lento, né? Às vezes aqueles retornos que a gente tem que dar a assuntos antigos para resolver, mas é prático, então a coisa flui, aqui é bastante produtiva a segunda-feira, tá? Muito favorável para trabalhar mesmo, concentrada e tudo mais. Aí na terça-feira, no dia 19 de junho, estamos ainda no outono, nos últimos graus do Sol em Gêmeos, e a Lua ainda continua no signo de Virgem, né? Agora ela pega da metade para frente de Virgem, ok? Continua com uma influência de humor ainda muito parecida com a de segunda-feira. E é bem cedinho, no início da manhã, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com o Mercúrio. Tá? Ela aqui nas 6 horas está em 14 graus, né? E o Mercúrio está em 13 de Câncer. Então, um pouquinho antes das 6, umas 5 horas,
a Lua formou o sexto exato. O sexto, como eu falei para vocês, é um aspecto sutil, mas é benéfico, gerador de facilidades, de oportunidades e tal. E também, tanto a Lua como o Mercúrio, eles são astros muito rápidos, então isso se dissolve rapidamente, sem influência, mas pega a manhã toda da terça-feira. É muito perceptível, com a capacidade analítica bastante acentuada, é ideal para estudar ou para reuniões que precisam de tratar de temas mais racionais, de coisas pontuais, que tem a ver com procedimentos, por exemplo, com projetos, coisas nesse sentido que se avalia mais racionalmente, né? E é bem interessante nesse sentido, porque como o Mercúrio está posicionado no signo de Câncer e a sensibilidade, a criatividade fica a favor da mente, isso se alia com a Lua em Virgem, né? Inclusive a Lua rege o Câncer e o Mercúrio rege o Virgem, a gente tem uma configuração de recepção mútua, que a gente chama, e a tendência natural é dos processos criativos se tornarem reais. Então, é bom nesse momento aqui de terça-feira de manhã para colocar as ideias em andamento mesmo, né? Se você tiver a ideia de fazer alguma coisa, principalmente assuntos do dia a dia, né? Coisas criativas do dia a dia, coloca a mão na massa, porque a tendência é conseguir fazer facilmente, ok? E aí também, gente, olha, terça-feira é bem movimentado. Aí, em seguida, a Lua vai formar um sexto com Júpiter às 6 horas, né? Que é exatamente esse momento aqui do gráfico. A Lua está em 14 de Virgem e o Júpiter em 14 de Escorpião no movimento retrógrado. Então, a gente tem ao mesmo tempo, quase, né? Mercúrio e Lua e Júpiter. E o Mercúrio com o Júpiter, que vai acontecer aqui também às 16 horas. A gente pega aí toda a parte do dia útil, né? Da terça-feira, com uma configuração criativa, produtiva, muito voltada para lidar com assuntos que sejam tanto do nível dos sentimentos, das sensações tal, que é uma configuração do signo de Câncer como do signo de Escorpião, mas de uma forma branda, concentrada, não tem um teor emocional muito pesado, não. É fácil resolver coisas sentimentais. A tendência é encontrar as palavras certas, é conseguir resolver as coisas numa boa, assim, né? Eu diria que a tendência dos sentimentos, das coisas virem para um centro da realidade é bem possível. Então, também se tornar clara, né, perceptível, realmente, assim, né, no sentido físico mesmo, é bem legal. Então, eu diria que algumas fichas podem cair, que algumas percepções podem se tornar mais fáceis, mais reais, né? Isso é bacana. Bom, aí na quarta-feira, no dia 20 de junho, nós estamos no último dia do outono com o Sol em Gêmeos e a Lua já vai ingressar em Libra, né? Começamos aqui às 6 horas com a Lua ainda em Virgem, mas ela já ingressa em Libra logo pela manhã, tá? E nós temos de aspecto, no comecinho, 6 horas da manhã, a Lua formando uma quadratura com o Sol, que é exatamente o momento da formação da fase crescente. A fase crescente da Lua, ela é bastante produtiva, né? A gente está com a Lua crescendo em luz, né? Desde a Lua nova, ela está aumentando a luz dela até ela se tornar cheia. É o momento em que a Lua começa a nascer no céu durante a manhã, né? Ela vai subindo, e quando chega na Lua cheia, ela está nascendo ali em torno das 6 horas, então ela está bem brilhante, que é o momento de oposição ao Sol, ok? E em termos de atitudes práticas, a fase crescente, ela é mesmo para produzir, né? Ajustar o rumo, consertar pequenas coisas e colocar a mão na massa. Ela é bem bacana, tá? Depois a gente tem a entrada da Lua em Libra, que acontece às 10 horas, muda um pouco o ritmo do dia, porque a gente sai de uma Lua em Virgem que é altamente produtiva, analítica, introspectiva, né, voltada para a interiorização, a avaliação das coisas e tal, mas ainda assim muito produtiva. E aí, quando a Lua entra em Libra, às 10 horas, o clima ele já é mais voltado para o contato para fora, com o outro, né? De gente, a habilidade das relações já fica mais acentuada, e então muda um pouquinho o ritmo.
Agora, no fim da tarde, a gente tem a Vênus chegando ao 8 graus de Leão e formando a oposição com o Marte. Aí vocês vão ver nos próximos dias, né, esse jogo da oposição bem evidente, porque a Vênus entra em 8 graus, forma a oposição exata, aí em seguida o Marte passa para 9 graus, aí desfaz a posição, mas aí a Vênus vai alcançá-lo nos próximos dias. Então a gente tem alguns dias, 2 dias, né, na verdade, com uma oposição de Vênus-Marte que representa algumas coisas interessantes. Primeiro, assim, a Vênus, ela rege os nossos desejos, né, e ela está posicionada num signo muito quente, caloroso, cheio de empolgação. Isso torna os desejos muito passionais, cheios de calor mesmo, ou os desejos afetivos e sexuais, principalmente sexuais, né, a sensualidade fica exacerbada, e o potencial de conquista muito acentuado, só que está numa oposição com Marte, né? E o Marte, que é o planeta da conquista, né? Da briga tal. Essa oposição, ela é conflituosa, e eu vejo como uma tendência natural aos desejos estarem muito mais elevados do que a capacidade de realização. O Marte em Aquário, ele é muito mental. Então, isso dá uma nuance contraditória entre o que se deseja e aquilo que se pode realmente fazer. Então, é um pouco frustrante, tá? E outra questão é que a gente está falando de um astro masculino e de um astro feminino em aspecto desafiador, né? Também podemos considerar que ambos ainda estão em aspecto desafiador aqui com Júpiter, né? Uma quadratura do Marte, uma quadratura com a Vênus. A Vênus, os dois se aproximando aqui da quadratura. Isso representa, no meu ponto de vista, conflitos gerados dentro de relações afetivas, às vezes por excesso de expectativa, pela dificuldade com o perdão, em perdoar o outro, né? Porque o Júpiter tem essa relação forte aqui com o perdão. Então, são quadraturas que envolvem os signos fixos e que não tem nada de flexibilidade. Então, a tendência aos conflitos devido a exagero na maneira como se julga o outro, a dificuldade em perdoar, a dificuldade na compreensão, realmente exagerada, né? Ela é bem potente nesse sentido, tá bom? É uma possibilidade muito evidente aqui da quarta-feira. E temos também, à noite, a Lua, que vai formar uma quadratura ao Saturno, né? Ela ingressou aqui durante o dia em Libra e o Saturno está lá em Capricórnio, em 6 graus. Então, ela vai chegar em 6 graus de Libra e vai formar a quadratura exata. A quadratura da Lua em Libra com o Saturno em Capricórnio é desafiadora para a questão dos compromissos. Então, ela é um tanto evasiva, né? Ela é dificultadora de estabelecer laços, é muito sutil e tal. Mas se a gente também observa que o Saturno em Capricórnio retrógrado, ele tem um teor de cobrança tal, o que a gente pode ter aí em torno da quarta-feira à noite é um excesso de cobrança, de postura dos outros, dificuldade em a gente próprio lidar com as cobranças, com as imposições que vêm de fora. Então tem um clima um pouquinho pesado aí. E mexe com o humor, né? O humor não fica sutil, não fica leve, não. Ainda na quarta-feira, a Lua vai formar um sexto. Na verdade, já é virando de quarta para quinta. Ela forma um sexto com a Vênus, né? Porque aí ela vai estar aqui em Libra, a Vênus está em Leão, ela vai formar um aspecto de sexto. Durante a madrugada, vai influenciar um pouco aqui durante a manhã da quinta-feira, mas ela é muito sutil, assim, é muito empolgada, fácil, dinamizadora das relações totais, sensuais, né? Lua, que está em Libra, em sexto com a Vênus em Leão, é um dos aspectos muito propensos para relações amorosas, tá? Para a sexualidade, para a troca, para as conversas. Ela é muito voltada mesmo para os casos amorosos. E aí sim, quinta-feira, 21 de junho, é o dia que o Sol ingressa no signo de Câncer. Então, nós temos o início do inverno, né? E a Lua ainda estará passando aqui pelo signo de Libra, tá? Bom, a gente tem aqui a Lua durante a madrugada como também, né, além do sexto com a Vênus, ela vai formar um trígono com Marte, né, a Lua que está em 11 graus às 6 da manhã e o Marte está em 9. Então, um pouco antes, em torno das 3h30, 4 horas da madrugada, ela formou um aspecto de trígono com Marte, uma influência que é levada durante a manhã da quinta-feira.
Bom, a Lua em aspecto com Marte, em elemento ar, é facilitador das trocas, ele é muito interessante para buscar apoio, mais do que para entrar em conflito, ele é interessante para buscar apoio. Ou se você precisar resolver algum assunto que dependa de alguém, né? Aí você consegue também. Tanto apoio como parcerias, ajuda com processos, enfim, com tudo, né? A tendência ela é facilitadora nesse sentido de fazer junto com alguém, tá? O apoio, como eu falei, acaba se tornando uma das condições bastante fáceis. E dinamiza porque aqui a gente está falando de elemento ar que é quente, então a tendência de contato com pessoas é facilitadora, é empolgante, animada, tudo isso, né? A gente tem o Sol entrando no signo de Câncer às 6, exatamente, né? 6 horas, 29 graus e 57 minutos, um pouquinho depois das 6 horas, ele já entra em Câncer. Bom, o ingresso do Sol em Câncer, ele muda a nossa consciência e senso de realização de sucesso e tal, para alguma coisa um pouco mais introspectiva. Então, deixa de valer um pouco mais a coisa em si, né? A conquista em si e tal, até a divulgação da conquista, e passa a valer mais o verdadeiro sentido da conquista numa visão mais interiorizada, né? Porque Câncer é um signo bastante introspectivo, é frio e úmido e tal. Então, essa consciência, ela passa a reinar durante essa fase, em um nível maior, gente, tá? Não estou falando das individualidades, mas a tendência é mais ligada à autodefesa, então, um clima geral nesse sentido de consciência se preservar um pouco mais, não ser tão expressivo de início, ok? E a protetora também, né? Que a gente está falando aqui do Sol, não é tanto da Lua. E o Sol, ele representa mais a visão de sucesso, da consciência em nível geral, que aí ele cai mais para a introspecção, mas é defensiva e protetora de uma certa forma. A gente vai se ver um pouco mais retido, né? Nesse momento ali. Bom, a Vênus vai formar uma oposição ao Marte de novo, né? A gente viu Marte tentando fugir da Vênus, né? Mas sem chance, a Vênus vai alcançar o Marte. E aí aquela tendência, novamente, que eu falei para vocês, dos conflitos afetivos, o conflito entre o desejo e a capacidade real de se realizar, né? Fica marcante de novo. E ainda os dois em quadratura com Júpiter. Então, lembra que eu falei da dificuldade de perdoar, né? Excessos nos julgamentos de uma forma geral, os desejos muito exacerbados, muito passionais, né? Tem um calor muito intenso e isso pode até repercutir na maneira como se briga ou se luta pelas coisas. Então, até como a gente está falando de um clima geral, é possível que nesses dias de oposição da Vênus com Marte surja algum assunto de polêmica onde todo mundo se posiciona de uma forma enfática, né? Porque apesar de não ser astros que estão ligados à comunicação de uma maneira geral, a gente tem uma empolgação muito grande de nível mental, né? Que envolve o Marte em Aquário, que é uma configuração bem rebelde e tal, né? E o próprio Júpiter em Escorpião também, que é o senso da verdade fica bem profundo, né? Às 17 horas se forma a Lua, né, em quadratura com Mercúrio, e aí a Lua estará aqui já subindo um pouquinho mais aqui de Libra, ela vai formar uma quadratura quando chegar a 16 graus de Libra, né? Forma uma quadratura com Mercúrio. Aqui é desafiador porque a gente está falando dos dois astros que têm uma relação com a mente básica, né? O Mercúrio regendo a comunicação, raciocínio básico, e a Lua, o humor, os interesses básicos de uma maneira geral. Estão conflituosos também. Então, a gente percebe que a quinta-feira, ela tem um céu bastante desafiador, né? Ele é um céu em que as coisas parecem se conciliar, né? Se quer uma coisa, mas se faz outra. O interesse está de um lado, mas fala outra coisa. Tem uma atitude muito defensiva, hesitante, então ela não é muito pontual para assuntos práticos que envolvem interesses, né, sentimentos, tal. Não é muito fácil expressar os sentimentos de uma forma tranquila, tá? Um tanto tensa e rebelde num nível mental maior, né? Nos interesses, nas visões maiores da vida. Depois, na sexta-feira, dia 22 de junho, né? Nós temos aí já os primeiros dias do inverno com o Sol em Câncer e a Lua entre Libra e Escorpião. Ela começa o dia em Libra, depois ela muda para Escorpião.
ela entra em Escorpião às 16 horas e 30 minutos aproximadamente. E muda, então, o clima, né, da sexta-feira. Então, a gente pega uma boa parte da sexta, né, a manhã e a tarde praticamente, com a influência ainda libriana, que é fácil para o diálogo. Nem tanto assim, gente. A Lua, ela não vai formar aspectos durante a manhã, aspectos novos durante a manhã e a tarde da sexta-feira. Então, ela está fora de curso e não é adequado iniciar nada importante durante esse período, porque a Lua fora de curso, ela tende a acontecimentos desgovernados, né? Fora do planejado, e os resultados eles não se concluem da maneira que a gente espera. Então, não é tão bacana para projetos, coisas importantes. Mas como a Lua está em Libra, a troca cotidiana ela é leve, ela é suave, ela é facilitadora, né? Então, depois das 16h30, quando a Lua entra no signo de Escorpião, aí muda o clima, porque a Lua em Escorpião ela já é muito intensa na questão dos sentimentos, traz a coisa para o nível pessoal, ela é muito profunda, os sentimentos eles ficam muito marcantes e potentes, muito passionais, então existe um engajamento com as coisas muito fácil, né? Se envolve muito facilmente com as coisas, tá? E em torno das 19 horas da sexta-feira, aí a Lua, que vai estar em Escorpião, né, bem chegando aqui, vai formar um aspecto de trígono com o Sol em Câncer. Então, esse potencial da entrada da Lua em Escorpião fica mais ativo ainda, porque a gente está falando de dois signos bastante defensivos, né? Introspectivos, defensivos, indiretos, né? Assim, uma tendência natural, mas a complexidade. O Escorpião não é tão indireto, mas ele é estratégico. Agora o Câncer não é um signo que tem representa uma abordagem direta. Então, o clima da noite, né? Do final da tarde para a noite da sexta-feira, ele é mais reservado, fechadão, mas tem um tom profundo, né? Ele é bacana, gente, para a questão da percepção e da intuição e para lidar com temas ligados aos campos esotéricos, místicos, espirituais, porque a fluência do elemento água ela é facilitadora mesmo da intuição, dos sonhos, de todos esses temas mais subjetivos e abstratos, né? Facilita o próprio processo criativo, facilita as percepções de coisas, né? Coisas que às vezes a gente não estava percebendo, ficam um pouco mais perceptíveis. Ele é bem sensível mesmo, né? Então, o final da sexta-feira é sensível nesse sentido. No sábado, dia 23, nós temos ainda, né, o Sol aqui no 1º grau de Câncer e a Lua ainda em Escorpião. E aí, no sábado, são muitos aspectos formados no céu. A gente pega já desde a madrugada a Lua formando um aspecto com Saturno às 5 horas. Então, a Lua está aqui, ó, às 6 horas em 7 graus de Escorpião. Às 5 horas, ela estava em 6 graus. E aí foi onde se formou o aspecto exato de sexto com Saturno. É bem cedinho, né? Mas ela vai carregar essa influência para uma boa parte da manhã. É uma influência produtiva em nível de realidade, ela é prática, ela é realizadora, ela é para resolver assuntos, ela é para diminuir as complexidades e facilitar a solução das coisas. Então, ela puxa para um sentido de realidade bacana, tá? Depois, às 11 horas, o que vai acontecer? A Lua vai formar uma quadratura com o Marte, e aí, ela em seguida forma uma quadratura com a Vênus. Então, a gente tem, a partir das 11 horas, né, um pouco antes a influência já começa a ficar bastante acentuada, com os interesses sendo difíceis de conciliar com o plano da mente, da ação. Assim, tem um tom muito de teoria das coisas, tem um tom muito mental para se resolver. E assim, a gente está falando de dois signos, o Aquário e o Escorpião, que tem uma característica de rebeldia muito acentuada. Então, depois, no sábado, na parte da tarde, ali, fica um clima muito nervoso, assim, no ar, né?
agitado, profundo, marcado, eu diria que é difícil deixar as coisas passarem, né? Então, a tendência é querer se posicionar com muita veemência sobre tudo o que acontece. E é exatamente aquele aspecto que já venha se formando desde outros dias com Júpiter, que acaba sendo muito acentuado com a passagem da Lua aqui, né? O que vai acontecer também? A gente tem a Lua formando a conjunção com Júpiter às 17 horas. Então, a tarde do sábado, ela é nervosa, tá? Ela é muito intensa em nível de sentimentos, ela é passional e não é um bom momento para se resolver assuntos complexos com ninguém, principalmente de nível afetivo, não é? Agora, para compras também não é um bom momento, tá, gente? Essa configuração ela é altamente exagerada, então perder o senso da realidade é uma possibilidade. Você pode exagerar na dose, se comprometer com dinheiro, comprar mais do que pode, por exemplo, né? Ela não é tão sutil. Agora, novamente, né, quando a Lua passa pelo Júpiter em conjunção, ela mexe com o sentido do perdão novamente, né? A capacidade da indulgência entra em jogo. Só que aí a gente tem essa configuração muito tensa que novamente traz à tona esse potencial de dificuldade em perdoar, excesso nos julgamentos, a identificação com as suas próprias verdades. Então, pouquíssima flexibilidade, uma tendência muito resistente aqui, e o quadro ele é um pouco tenso aqui no sábado. Tá bom? Em muitos momentos não são nem circunstâncias que acontecem individualmente, mas são situações de injustiça, de coisas que se desenrolam no meio global, né, no meio mundano, e que acabam despertando os interesses de todo mundo, aí todo mundo fala, aí todo mundo discute. É esse clima que tá bem pesado aí durante essa semana, né? Ela é uma semana um pouco tensa, né? A gente viu poucos momentos, poucos aspectos sendo formados de forma sutil. Muito envolvimento de Leão com Escorpião, né? Muitos aspectos sendo formados nesses dois signos e eles são resistentes. Então, tem um clima um pouco voltado para injustiças, julgamentos errados e tal. Como a gente está numa fase de Copa também, essas coisas todas de jogos, de juízes apitando errado, enfim, toda essa questão pode entrar no foco, como a própria história do Brasil, né, atual, que está com um foco intenso aqui dos assuntos de justiça, né, bem evidentes. Esses temas ficam muito nítidos e a tendência é algumas coisas se desenrolarem nesse clima de paixão. Então, todo mundo se posicionando com muita veemência, né, com muita vontade de mostrar sua opinião de uma forma geral, né, um tom de polêmica. Esse clima de polêmica rege a semana toda, né, tá pesadão aí nesse nível, tá bom, gente? Bom, então, para esta semana é isso, né, gente? Aí, na semana que vem, a gente volta nesse mesmo formato. Aí, se vocês gostaram, acharam que tá legal, coloca aí nos comentários, eu vou ajustando aí conforme vocês quiserem. Só não vou falar por signo, hein, gente? Horóscopo por signo eu não faço. Bom, eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.